Olá, meu nome é Mara Melnick e hoje eu estou muito feliz porque nós estamos lançando o nosso curso online Dicas Preciosas para o Ministério Infantil. Nós estamos disponibilizando 3 aulas gratuitas para você conhecer um pouquinho do nosso curso. Nessas 3 aulas que a gente vai estar trabalhando aqui no canal, você vai aprender sobre o que todo mundo precisa saber sobre o Ministério Infantil. Ministério Infantil não é creche. Vamos estar falando sobre esse assunto. Vamos estar falando também sobre o planejamento de aula, como planejar uma aula, como fazer um planejamento de um mês. Isso é o assunto da primeira aula. Na segunda aula, a gente vai estar falando sobre como contar histórias bíblicas, como nós podemos encorajar nossos alunos a amar a palavra de Deus. No terceiro dia, nós vamos estar falando sobre um assunto muito polêmico, a educação cristã, que está sendo terceirizada. Só o Ministério Infantil precisa ensinar as crianças? O que os pais precisam saber sobre isso? A educação cristã começa no lar. Então nós preparamos essas 3 aulas com muito carinho para você, mas quero te dizer que amanhã a gente tem uma surpresa. A gente vai estar disponibilizando também um e-book gratuito que trata desses assuntos que estou falando aqui e de mais 2 assuntos: discipulado infantil e evangelismo de criança. Então você não pode perder. Quero te dizer também que se você quiser conhecer o nosso curso, aqui na descrição desse vídeo você já pode conhecer o curso. Você vai encontrar um link onde você clica e você vai saber mais detalhes sobre esse curso. E também tem um outro link aonde você já se cadastra para poder receber o e-book. Vamos lá então? Vamos para a primeira aula? Hoje nós queremos trabalhar na nossa aula o que todo mundo precisa saber sobre o Ministério Infantil. E o que a gente sempre ouve por aí é que Ministério Infantil não é creche. Mas eu quero dizer para você que na Lei de Diretrizes da Educação Nacional no Brasil, a creche tem uma função educacional. Isso mesmo. A creche serve para a criança pequena desenvolver as suas primeiras habilidades e capacidades, que vai prepará-la para entrar na educação infantil, no ensino fundamental. Então, a creche também precisa ter ensino. Mas o que ocorre é que existe uma outra concepção de creche, que é o que o senso comum, que é o que todo mundo pensa e é o que mais nos incomoda como professores de criança, é de que a creche existe apenas para cuidar das crianças. Não, gente. Na creche, as crianças de 0 a 3 anos também precisam passar por processos, pela aprendizagem, pelo desenvolvimento físico, emocional e social, que está preparando ela para a educação infantil, para as outras fases da vida dela. Então vamos ficar com essa concepção de creche onde há desenvolvimento e aprendizagem, ok? Então você deve estar pensando, o que a Mara está falando? Que Ministério Infantil é creche? Não! Eu quero te provocar, eu quero que você pare para pensar. Os pais, a igreja, muitas pessoas têm essa visão de creche, que Ministério Infantil é creche. Mas e nós, como professores? Qual é a visão que nós temos? Qual é a visão que nós temos passado? Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Primeiro, que a criança que está no Ministério Infantil, ela está debaixo dos nossos cuidados, sim, meu querido. Existe esse cuidado, só que não para no cuidado. Então, de repente, as coisas precisam ser completadas, precisam ser complementadas. Por quê? Nós cuidamos das crianças, nós damos lanche, nós cuidamos para elas não se machucarem, só que junto com isso nós ensinamos a palavra de Deus. Por quê? Porque temos uma missão que o próprio Jesus nos deixou. Então eu quero caminhar com você nisso. O que a gente pode fazer para que as pessoas não vejam o Ministério Infantil como um lugar apenas de cuidado e que elas entendam, que elas possam participar do quê? Desse ensino da palavra de Deus. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o nosso chamado. Em João 21:15, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? E ele diz: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Esse é o nosso chamado, querido. Nós somos chamados para
apacentar. E o que seria apacentar? Qual o significado da palavra apacentar? Levar ao pasto e vigiá-lo. Cuidado. Quando o pastor estava levando as ovelhas para o pasto, ele estava mostrando o caminho e estava ficando de olho. Mas o significado também é de pastorear e guiar. E quando a gente fala de pastoreio, entra a parte espiritual. A Bíblia também diz em Provérbios 22:6: instrui um menino no caminho que deve andar. Então, esse que é o nosso chamado, ensinar a criança a andar no caminho de Deus. Essa é a parte espiritual do nosso chamado. Tem um lado do cuidado? Tem, mas tem um lado espiritual. E é isso que nós precisamos que as pessoas saibam. O que todo mundo precisa saber sobre o ministério infantil. Ministério infantil é cuidado, mas ministério infantil também é ensino da palavra de Deus. E muitas vezes nós nos fechamos nas nossas salinhas, trabalhando, nos dedicando, trabalhamos duro com as crianças, temos um trabalho árduo com as crianças e nos esquecemos de nos comunicar com a igreja, com os pais, a respeito de tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos o quê? Nós estamos apacentando os cordeirinhos. Nós estamos mostrando o caminho. E quem que é o nosso exemplo? Jesus, o bom pastor. É através dos ensinamentos de Jesus que nós ensinamos as crianças. É com ele que nós aprendemos. Então, eu queria dar uma dica para você. O que a gente precisa fazer para mudar essa visão que as pessoas têm de que ministério infantil é creche? Conscientização. Nós precisamos conscientizar. Nós precisamos que as pessoas entendam o que realmente acontece. Primeiro, nós precisamos conscientizar os pais. Isso, os pais. Porque hoje nós vivemos numa igreja em que o ensino no lar praticamente não existe. Concorda comigo? São poucas as famílias que têm dentro do lar um tempo para ensinar a palavra de Deus para as crianças. Junto com isso, nós temos uma igreja que não sabe o que nós ensinamos no ministério infantil. Então, nós precisamos conscientizar os pais a respeito da função deles do ensino cristão no lar, porque o ensino cristão começa no lar. E o nosso trabalho na igreja é um complemento, só que as coisas estão invertidas. E nós precisamos conscientizar a igreja. Aqui quero abrir um parênteses. Precisamos conversar com os nossos líderes. Sim, precisamos conversar com os nossos pastores e pedir ajuda para eles. Sobre o que nós precisamos conscientizar? Os pais, a igreja, os pastores, nossos líderes. Primeiro, criança também é ovelha. Os pais, a igreja e os pastores, eles precisam ter essa consciência de que essas ovelhinhas também fazem parte do rebanho. E às vezes parece que está subentendido. Não. A gente precisa trazer essa questão para a gente pensar. Criança também é ovelha. Porque a partir do momento que a gente tem essa concepção de que criança também é ovelha, a gente sabe que criança também tem vida espiritual. Porque eu sou ovelha, eu tenho vida espiritual, as crianças são ovelhas, elas também têm vida espiritual. É uma coisa que a gente vai estar incutindo na cabeça das pessoas. Daí ele vai pensar, eu venho no culto de louvor. Como é bom louvar a Deus. A criança também precisa louvar a Deus. Eu oro a Deus, coloco minhas necessidades. A criança também precisa orar, entendeu? Então, a partir do momento que essa concepção de que a criança tem as mesmas necessidades com ele, vai fazer ele olhar o ministério infantil e considerar a criança de maneira diferente. Então, a gente está mudando umas concepções aí. E outra coisa que a gente precisa trazer é criança também precisa de conversão. As crianças precisam ser evangelizadas. Daí a gente não vai ter aquele problema que a gente tem para fazer evangelismo de crianças, às vezes na igreja. Quando a gente falar, vamos evangelizar as crianças também, as pessoas vão entender. E como que a gente apacenta as crianças na igreja? Através das reuniões que a gente tem com elas, na verdade? Então, gente, a qualidade do nosso ensino vai refletir na vida da criança. Sim, a criança que ela conhece a palavra de Deus, que ela vive os preceitos, os princípios de Deus na vida dela, os pais vão reconhecer, a igreja vai reconhecer e as pessoas vão ver o fruto do nosso trabalho para a glória de Deus. A gente ensina tudo isso através das reuniões que a gente tem com as crianças. Escola bíblica dominical, culto infantil, reunião de célula,
grupos pequenos. Daí a gente tem as programações especiais, né? Que entra que os acampamentos, o acampar dentro, retiro. Temos também as datas especiais. Tudo isso precisa ser bíblico. Tudo isso precisa ser carregado de ensino da palavra de Deus. Porque isso vai dar visibilidade para o Ministério Infantil, vai mudar essa concepção de que a gente só cuida das crianças. Quando as crianças começarem a falar do que elas têm aprendido, porque a palavra de Deus vai fazer isso na vida dela, a concepção vai mudando. Então eu quero começar a falar com você sobre a aula bíblica. Gente, nós temos que ter boas aulas bíblicas, e isso que eu vou estar falando sobre aula bíblica, você pode usar a mesma fórmula no culto, nas reuniões de célula. Você só muda um pouquinho a forma como você faz as coisas, mas a essência é o mesmo. Como planejar essas aulas? Porque nem sempre a gente pode comprar um planejamento, não é mesmo? Então a primeira coisa que a gente precisa é escolher um tema. E como que eu escolho esse tema? De acordo com as necessidades das crianças. Segunda coisa, determine um período de tempo para esse planejamento que você vai fazer. Eu quero trabalhar a obediência. Quanto tempo eu vou trabalhar a obediência? Quantas aulas? Terceiro, defina os objetivos que você quer ensinar. Precisa ter foco. Você precisa ter foco. Você precisa saber para onde você quer caminhar. Lembra que a gente viu? Apacentar, guiar, mostrar o caminho. A gente só mostra o caminho quando a gente sabe o que tem lá na frente, quando a gente sabe o que é os objetivos. Então, quando você estiver planejando as suas aulas, você precisa definir esses objetivos. Depois que você definiu o tema, definiu os objetivos, você precisa ver os conteúdos. O que você vai fazer para ensinar isso que você está se propondo? Obediência. O que eu vou fazer para ensinar a obediência? São os conteúdos. O que você vai fazer para ensinar a obediência? Eu vou fazer dinâmica. Eu vou fazer um jogo. Eu vou fazer uma brincadeira. Vai pensando. O passo 5. Qual a duração? É muito importante você ver a duração, porque quando você tem a duração, você divide todos os tópicos. O sexto passo que você precisa é definir a metodologia. Quais são os métodos que eu vou usar para ensinar a obediência? Tem vários métodos, existem vários métodos. Às vezes a gente só pensa em história, mas tem vários. Depois eu vou falar com vocês sobre os métodos alternativos, métodos diferentes que você pode utilizar para ensinar as crianças. O sétimo passo, escolha os recursos. Só no sétimo passo é que eu escolho os recursos, exatamente. Às vezes a gente começa pelo recurso. Não, só no sétimo passo é que eu vou escolher como que eu vou ensinar, que recursos eu vou utilizar. Para fazer o planejamento de aula, é muito importante você observar esses 7 passos. Futuramente, para frente, a gente vai estar trabalhando isso de maneira mais esmiuçada, ok? Então, estamos indo para o final da nossa aula e o que eu quero conversar com você é sobre essa sensação que nós muitas vezes temos de que estamos sozinhos no Ministério Infantil. Como nós estamos falando de pastoreio, eu queria falar com vocês no Salmo 23 e queria fazer uma aplicação desse salmo para o Ministério Infantil, para o professor do Ministério Infantil. Então eu quero te dizer, professor do Ministério Infantil, que quando você se sentir sozinha, se sentir sozinho, Jesus te diz: o Senhor Jesus é o seu pastor. O Senhor Jesus é o pastor do Ministério Infantil. Então, o Senhor Jesus, ele tem relacionamento. Ele está conosco. E quando a gente não tem recurso, o Ministério Infantil não tem recurso para comprar o lanche, não tem recurso para nada. Ele te diz: nada te faltará. Sabe por quê? Jesus tem provisão para o teu ministério. É possível que você fique cansado. Quando você está cansado, é muita aula, a gente fica direto na sala de aula. Quando você estiver cansado, o Salmo diz que Jesus te faz repousar em pastos verdejantes e te leva para junto das águas de descanso. Então você está cansado? Não para. Jesus tem descanso para você. É possível que você nessa sua jornada tenha sido ferido. E Jesus te diz que quando a nossa alma está ferida por alguma circunstância, Ele tem refrigério para sua alma. Jesus, Ele vai trazer esse refrigério que você está precisando. Quando você estiver sem direção, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Para que lado eu vou? Jesus te lembra que Ele tem propósito na tua vida. O Salmo diz que Ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu
nome. Lembre-se que Jesus tem um propósito com a sua vida. Não é à toa que você está no Ministério Infantil. Foi Ele que te colocou lá. E quando você sentir medo, às vezes a gente passa por situações que nos amedrontam. Ele te diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum. Às vezes, esses momentos de dificuldades que você está passando é apenas um teste, é uma prova. Resista, lembre-se que Ele está com você. Às vezes, no meio do caminho, as pessoas nos abandonam. Elas saem, os professores saem do Ministério Infantil. Mas, quando te abandonam, o Senhor te diz: o Senhor está contigo. Ele é fiel. Creia na fidelidade de Deus para sua vida. E é possível que você tenha ficado triste com essa situação ou com outras situações. Quando você se sentir triste, lembre que o bordão e o cajado do Senhor é que te consolam. Jesus tem consolo para você. Ele prepara uma mesa na presença dos teus adversários e traz esperança. Esperança de que dias melhores virão. E sabe, querido, você foi consagrado. Ele unge a sua cabeça com óleo. Por quê? Porque você foi consagrado para esse chamado que você tem. Jesus, ele tem essa unção para todo professor do Ministério Infantil. E saiba que bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias e habitarás na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a bênção de Deus para quem serve. Essa é a bênção de Deus para os seus filhos. Então, fica aí com o Salmo 23. Nós somos pastores de criança, mas nós também somos pastoreados pelo sumo sacerdote, somos pastoreados por Jesus. Aqui tem só uma figura, né, que a gente usa para lembrar as crianças, mas Ele é presente e Ele está com você nesse ministério, ok? Não desista, receba essa ministração aí da parte do Senhor e amanhã, segundo vídeo, vamos estar falando de um monte de coisa boa. Não perca o nosso curso Dicas Preciosas para o Ministério Infantil. Deus abençoe, fica com Deus.